Olá pessoal! Hoje trago para vocês uma história assustadora que se passou no interior da Bahia, no ano de 1975. Preparem-se para uma imersão no terror, junto com uma família isolada em um sítio afastado, onde o medo se manifestou de maneiras que desafiam a nossa compreensão humana. Não percam esse relato arrepiante. Olá, meu nome é Maria e eu tinha apenas 9 anos quando um acontecimento marcante mudou completamente a minha vida e de minha família. Naquele ano de 1975, morávamos em um sítio no interior da Bahia, onde a simplicidade e o isolamento eram um cenário cotidiano. Naquela noite, meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns conhecidos, nos deixando sós em casa. Mas o que aconteceu a seguir foi algo que jamais poderíamos imaginar. No vídeo de hoje, vou contar uma história que aconteceu na minha família quando eu tinha apenas 9 anos de idade. Meus pais, Ana e Geraldo, saíram para visitar uns amigos e acabaram demorando muito mais do que o esperado. Eu, Maria, fiquei em casa com meus 6 irmãos. Conforme a noite ia passando, a preocupação começou a tomar conta de mim e dos meus irmãos. À medida que a noite avançava, os ânimos começaram a se exaltar e as discussões entre os meus irmãos se tornaram cada vez mais frequentes. Eu só queria que meus pais voltassem logo e que tudo ficasse bem novamente. Já era por volta das 23 horas e meus pais ainda não haviam voltado. Comecei a ficar muito preocupada e até mesmo assustada. Será que algo tinha acontecido com eles? Será que estavam bem? Essas perguntas não paravam de passar pela minha cabeça. Enquanto isso, as brigas entre os meus irmãos continuavam e eu me sentia cada vez mais angustiada. Eu só queria que a minha família estivesse reunida novamente, em paz e segurança. O intenso debate entre meus irmãos foi abruptamente interrompido por um som que nos deixou petrificados. Uma risada, alta e rouca, ressoou no silêncio da noite, invadindo através da janela entreaberta. Foi uma risada tão sinistra, tão cheia de maldade, que meu coração começou a bater acelerado de puro terror. Era como se viesse de todos os lados, como se uma força invisível estivesse presente, espreitando nas sombras da noite. O ar ficou pesado e uma sensação opressiva tomou conta de mim e de meus irmãos, enquanto eu me perguntava que ser maligno poderia estar gargalhando naquela profunda escuridão. Nosso lar era situado em um lugar remoto e desolado, com pouca iluminação externa, e ninguém costumava passar por ali, especialmente durante a noite. A casa estava tomada por um medo avassalador, que se espalhava como uma densa névoa, cobrindo cada canto em sua gélida e sombria presença. A terrível risada havia cessado, deixando um silêncio pesado no ar, carregado pela ansiedade e terror que nos consumiam. Eu e meus irmãos nos encaramos, com os olhos arregalados pela apreensão, tentando descobrir de onde vinha aquela risada maligna. Cada pequeno barulho, cada sombra que se movia no escuro, fazia nossos corações dispararem de desespero. O clima era opressivo, como se o mal estivesse à espreita, pronto para nos engolir na escuridão daquela noite interminável. Parecia que o ar em si estava impregnado de um mal incontrolável, nos deixando à mercê de uma força desconhecida. O cenário sinistro que se revelava diante de nós envolvia a casa em um véu de pavor. Os ruídos graves e inquietantes que ecoavam lá fora se assemelhavam ao andar de um cavalo. Uma respiração densa e arrepiante se misturava aos sons, preenchendo o ambiente com um frio intenso. Senti um arrepio percorrer minha espinha e a sensação de ser observado por olhos invisíveis me invadiu com um medo inexplicável. A sombra que se movia além das frestas da porta, projetada pela fraca luz da lua, era como uma materialização do próprio terror, nos lembrando que não estávamos sós naquele lugar. O momento de pânico tomou conta de nós. Nos abraçamos, encolhidos no quarto, buscando se abrigar diante do perigo desconhecido que espreitava do lado de fora. Cada batida do nosso coração parecia soar como um forte tambor, enquanto esperávamos, com os músculos tensos e os olhos arregalados de medo, que algo terrível acontecesse. O tempo parecia passar em câmera lenta, como se estivéssemos presos em um pesadelo interminável, e o som de nossas próprias respirações era suficiente para nos fazer tremer de ansiedade. O suor frio escorria pelas minhas costas, enquanto eu tentava em vão acalmar os tremores que percorriam meu corpo. A sensação de impotência era avassaladora,
e eu sabia que, diante da escuridão impenetrável que nos cercava, só podíamos rezar para que nossos pais chegassem logo. Após uma existência infernal de temor, os passos noturnos e a respiração macabra desapareceram, deixando apenas um rastro de angústia e desespero. Quando finalmente nossos genitores voltaram após uma eternidade de 40 minutos, nos encontraram aterrorizados e com o coração palpitando. Narramos o que havia acontecido e eles ficaram tomados pelo medo e espanto. A partir daquele dia, nunca mais fomos deixados sós em casa e passamos diversas noites sem dormir até superarmos aquela terrível experiência. Se essa história aterrorizante te deixou arrepiado, não esqueça de dar o seu like, compartilhar e se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos sinistros como esse. Não perca a chance de ficar por dentro das histórias mais assustadoras. Meu profundo agradecimento por acompanharem esta jornada explorando o desconhecido junto comigo. Continuem atentos, pois mesmo nos locais mais inexplorados, o terror pode nos surpreender. Até a próxima, e que seus sonhos sejam preenchidos apenas com luz e paz.